fenômeno Trump, ele tem que ser interpretado possivelmente em vários níveis, tá certo? Eu acho que seria um reducionismo muito grande, um economicismo excessivo, se a gente quisesse observar o fenômeno Trump só à luz de variáveis econômicas, mas mesmo assim, antes de tentar caracterizar um quadro geral dos Estados Unidos que de alguma forma tenha favorecido o surgimento do Trump, é bom separar o que gerou, digamos, o surgimento do Trump e o que talvez tenha gerado o resultado da eleição para presidente nos Estados Unidos. Primeiro ponto, acho que é importante de ver o que gerou o Trump é que o Trump ele é um fenômeno dentro do campo conservador muito original. Havia nas primárias americanas uma coleção de candidatos absolutamente com excelentes credenciais conservadoras, por assim dizer. Você tinha o Jeb Bush, que é o establishment republicano mais tradicional, mais convencional, um candidato relativamente normal, por assim dizer. Você tinha gente que vinha do Tea Party, tá certo? Você tinha o Ted Cruz, que era um conservador radical, o Marco Rubio vinha do Tea Party, o Ted Cruz era um candidato bastante sólido, com credenciais conservadoras do Texas. Então você tinha também os outsiders esquisitos, como sempre tem na eleição, nas primárias americanas. Então você tinha digamos, um degradê de conservadorismo muito amplo. E a primeira pergunta interessante é como o Trump conseguiu derrotar todas essas forças conservadoras americanas, que é uma pergunta interessante, tá certo? Que eu acho, de novo, não vou me pretender aqui dar uma resposta definitiva, mas todos eles, num certo sentido, eles tinham um pezinho no mainstream. Eles eram, ou muito, né, digamos assim, os dois pés no mainstream, como por exemplo o mainstream americano, conservadorismo americano, como foi o caso do Jeb Bush, que era o representante do establishment republicano, ou o Ted Cruz, que estava ligado ao establishment mais conservador, menos establishment mais conservador, mais à direita do Partido Republicano, mas tinha sido membro do governo americano, ou o Marco Rubio, que é senador. Então, mais ou menos todos eles tinham uma inserção política mais sólida e, de fato, o Trump, desculpa, era o único outsider legítimo. Então, digamos assim, a busca pelo outsider legítimo é algo que precede em muito a eleição contra o Partido Democrata. É algo que quer dizer alguma coisa, claramente, esse outsider legítimo. É bom lembrar que o Marco Rubio foi apoiado pelo Tea Party, mas depois, como todo mundo apoia a guerra, tá certo, nos Estados Unidos, isso aparentemente desgastou um pouco ele. Ou seja, houve atritos, mesmo estavam há mais tempo inseridos nesse contexto. Então, os candidatos do sistema, inseridos no sistema político, atritaram-se talvez com o desagrado, com a dissatisfação da população conservadora americana e acabaram sendo atropelados de uma forma surpreendente pelo Trump. Diga-se de passagem, o Trump foi azarão também nas prévias, e o principal, digamos, o pollster principal, que é o Nate Silver, ele perdeu as duas, ele perdeu a eleição da Hillary e perdeu também da prévia. Foi muito engraçado que eu me lembro que apareceu num programa de televisão e disse, olha, você acertou sempre até o Trump, isso antes da eleição. Você perdeu nas prévias que você achou que ele não ia ganhar. Eu falei, pois é, não sei o quê. Isso foi antes da eleição e ele errou 2 vezes. Então, você vê como é um fenômeno realmente de revolta, de afastamento do mainstream, mesmo o mainstream de extrema direita, tá certo? O Marco Rubio é de extrema direita, os outros são todos de extrema direita, o outro é só de direita, como o Jeb Bush, mas é realmente um fenômeno de afastamento, de insatisfação com o status quo, do lado conservador. Se eu também de novo olhar para o lado agora mais progressista, o fenômeno do Bernie Sanders é impressionante, quer dizer, um candidato que se dizia socialista, e cabeça a cabeça na disputa com a Hillary Clinton. Na verdade, deixa para lá o que a Hillary Clinton fez de dentro do partido, a burocracia do Partido Democrata ajudou muito ela a ganhar, e depois isso foi vazado pelo Wikileaks. Quer dizer, precisou usar a máquina partidária para derrotar um candidato que era completamente outsider, um senador pouco relevante, muito obscuro.
tá certo? Então, a insatisfação generalizada é um fato que absolutamente em conteste nessa campanha. Tá? Depois, obviamente, aí tem um aspecto de curtíssimo prazo, que a Hillary Clinton, como candidata do Partido Democrata, ela é o oposto da insatisfação. Ela é a mais mainstream, a mais establishment do Partido Democrata e da economia americana, tá certo? Ela é financiada, digamos assim, vivia das palestras para os bancos de investimento, e então o Goldman Sachs Lady, como o pessoal brinca que ela é, tal, mas então ela representava tudo aquilo, num certo sentido, que o povo americano, boa parte da população americana, na verdade minoritária, porque ela inclusive teve mais votos, mas identificava como a grande traição, que teria sido a crise de 2008, tá certo? O Wall Street contra Main Street, essas imagens muito famosas nos Estados Unidos. Então, Wall Street seria o mercado financeiro, as pessoas que, digamos, fizeram uma fraude, certo? Não cabe aqui discutir o quanto isso é fraude ou quanto isso não é fraude, mas que teve essa percepção que uma crise financeira num específico mercado subprime, que acabou alastrando por todo o mercado financeiro americano, criou uma crise tremenda, com uma taxa de desemprego de 10%. Então, a representante desse status quo é exatamente a candidata do Partido Democrata. Não é exatamente uma opção muito feliz para quem quer agradar o eleitorado, que, num certo sentido, está até hoje com essas pintas lá na garganta, certo? E pior, é uma crise que foi grave, foi profunda, tem uma taxa de desemprego espetacular, uma taxa de recuperação lentíssima da economia americana, e que essas pessoas que criaram todo esse drama, todo esse problema, saíram, digamos, da crise com leves arranhões. Um ou outro que foi para a cadeia foi uma questão de que fez pirâmide, aí tipo, o cara cometeu crime, não é nem porque ele, digamos, desregulou o mercado, utilizou o mercado desregulado em seu benefício. Eu recomendo, quem quiser, é um pouco confuso, mas o filme se chama A Grande Aposta, no qual fica claro, no final do filme, mostra que é bastante crítico, aí no final do filme tem uma espécie de... E aí todo mundo que cometeu isso foi preso, aí o filme para, dá um rewind, vai para trás um pouquinho e mostra que ninguém foi preso. Então, essa insatisfação com a crise de 2008, que realmente foi gerada no mercado financeiro, num específico segmento do mercado financeiro, e se espalhou por toda a economia americana, gerando um enorme desemprego, e com baixíssimo efeito, digamos assim, negativo sobre os agentes financeiros que geraram a crise. Isso, obviamente, é uma insatisfação profunda e que, num certo sentido, a Hillary Clinton representava isso. Então, eu acho que, do ponto de vista eleitoral, o Trump era o mais outsider possível, era outsider do campo republicano. O campo democrata teve um candidato muito outsider também, que chegou muito perto, não ganhou por questões aí de voto e digamos, da burocracia doméstica do Partido Democrata. Então, está na cara, eu acho que é óbvio que a insatisfação gerou, tanto de um lado como do outro, fenômenos absolutamente inesperados, tanto pela extrema-direita como mais à esquerda, e que, de alguma forma, já demonstravam, não, já sugeriam, tá certo, que a coisa ficaria um pouco mais complexa e, particularmente, por ser muito mainstream e, em certo sentido, representante desse mercado financeiro que gerou a crise de 2008, a Hillary Clinton era uma candidata com um problema, digamos, de aceitação por parte da população americana bastante problemático. Ela tinha limitações intrínsecas à sua candidatura. Tá? Vamos chamar disso a questão, então, conjuntural. Tá? O interessante também de achar em relação à questão conjuntural que 2015 foi um ano bom para a economia americana. Até menos para a economia americana, que cresceu, mas melhor para o salário, para a renda e para o desemprego. Se você olhar a taxa de desemprego, ela cai. 2015 é o primeiro ano onde você tem um razoável crescimento da renda em todas as categorias de renda. Então, não se pode nem dizer que foi a crise que gerou o resultado da eleição
mesmo não sendo reducionista econômico, né? Crises econômicas costumam derrubar presidente, aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, que não reeleger presidente, que foi o famoso moto do marido da Hillary Clinton, do Bill Clinton, it's the economy stupid, tá certo? Ou seja, quando o George Bush tinha ganho a guerra do Kuwait, a Operação Tempestade no Deserto, ele falou, o cara ganhou a guerra, mas a economia está em recessão. E essa frase, esse catchphrase, digamos, esse bordão dele, foi o que de fato caracterizou a campanha dele, que o que interessa é a economia. Então, por esse aspecto, o que interessa a economia não estava nem tão mal. Possivelmente esse bordão deva ser, do lado estritamente econômico, atualizado para It's the neoliberalism stupid. Então, tipo, aparentemente é o neoliberalismo que está causando algum mal-estar. E aparentemente também, só para, não sei se o quanto fidedigno é isso, porque digamos, é um relato de pessoa não identificada, mas aparentemente o próprio Clinton estava insatisfeito com a trajetória da campanha da Hillary e o Bill Clinton, obviamente, da Hillary Clinton, e tentou dizer que, olha, vocês estão indo muito para uma questão de atacar só o Trump, vocês estão fazendo só uma espécie de assassinato de caráter, e quando há questões econômicas aí para cuidar, para tomar um certo ênfase na campanha que não está sendo colocada. Aparentemente ele se revoltou contra o próprio gerenciamento da campanha, muito indo para uma direção e esquecendo alguns elementos e eleitores que para ele eram fundamentais para ganhar a eleição, que aparentemente o Bill Clinton estava correto. Então, digamos, atualizando a frase economia estúpida para o neoliberalismo estúpido, isso não há nenhuma dúvida, tá certo? Que o padrão de crescimento, o padrão de desenvolvimento americano pós mudança neoliberal nos anos 80 é um padrão conservador, conservador no sentido de concentra a renda, tá? Recentemente, depois do ciclo dos anos 90, é de baixo crescimento, de não muito alto crescimento. Não se pode dizer que ele seja, digamos, de restrição de serviço público num sentido muito genérico, porque recentemente houve a passagem do Obamacare, tá certo? Que é uma lei de cobertura de cobertura médica. É uma lei estranha, para quem não conhece a situação americana, porque o Obama tentou fazer um programa público, isso não foi aceito, então é um programa privado com obrigatoriedade de todo mundo se inscrever em programas privados. Hipoteticamente, esses programas privados, muita gente está participando desses programas, faria com que houvesse uma diminuição dos prêmios, ou seja, o custo cairia pela escala e pela capacidade maior de você escolher um programa, escolher outro, você teria, digamos assim, mais acesso à concorrência, tá? Mas o fato isso não foi muito bom também para a candidata que sucedia o Obama, que os prêmios subiram, ou seja, o custo da saúde subiu. Então isso foi mal recebido, tá certo? Porque é uma promessa não cumprida. Ainda que os custos não tenham subido em geral, ainda que os custos tenham subido, os custos subiram, e isso não era para ter sido assim. Porque hipoteticamente, um programa privado, mas incorporado por todo mundo, teria escala, escolha, fatos que fariam com que o custo acabaria não subindo muito, ou o custo muito seria, digamos, haveria uma espécie de contenção de custo. Então isso não ocorreu. Então o único serviço público que você pode dizer que aumentou de fato, tá certo, foi o serviço médico, mas o serviço médico, como eu falei, ele é um híbrido, ele é privado com obrigatoriedade pública, e com essas fricções, quer dizer, não foi digamos, um sucesso esperado nesse sentido de custo. Por outro lado, desde o tempo do Bill Clinton, há limitações, digamos assim, a welfare, a previdência para as pessoas, e também aí é uma questão complicada que tem sido levantada hoje em dia. Apesar de haver limitação do estado do bem-estar, o estado do bem-estar americano não foi eliminado, tá? Quando houve a crise, por exemplo, o food stamps, que seria o equivalente americano do Bolsa Família brasileiro, só que você ganha um ticketzinho para comprar comida, tá? Tem outros programas sociais, como
lanche de graça nas escolas, o que seria o equivalente ao nosso aluguel social, ou Minha Casa Minha Vida, que tem subsídio para imóvel de renda baixa. Tem uma série de programas sociais nos Estados Unidos que são, digamos assim, que a gente pode traduzir para os programas sociais que forem incorporados no Brasil. Então, esses programas sociais não foram desmoronados, antes pelo contrário. Automaticamente, quando a crise estourou, aumentou muito o gasto, por exemplo, do Bolsa Família deles, que é o Food Stamps. E aparentemente essa não destruição e essa, digamos assim, manutenção de benefícios para pessoal de renda muito baixa, e o pessoal da renda muito alta tendo benefícios não destruídos pela crise, que é a crise financeira, antes continuaram se dando muito bem, apesar de terem criado uma crise enorme nos Estados Unidos. Essa pressão de baixo, essa pressão de cima acabou esmagando os do meio. Os do meio, quer dizer, a classe trabalhadora teria se sentido, de alguma forma, traído pelos de cima, que ganham muito, tá certo? E os de baixo, que afinal de contas continuam tendo benefício, enquanto os do meio, os salários estagnaram, na verdade caíram, as remunerações a partir de 2007 caíram, elas estão abaixo de 2007, apesar da melhoria de 2015, o salário de qualquer categoria, tá certo? Fora os da ponta de cima, que esse aí tudo bem, esses estão sempre acima, está ainda abaixo de 2007, ou seja, vamos pensar, são 8 anos após a crise internacional, da crise de 2008, os salários não recuperaram o nível de 2007. Isso, apesar de ter melhorado, então, na conjuntura de 2015, a estrutura é muito incômoda para as pessoas salariadas que estão no meio, que estão sendo espremidas e que, por acaso, não têm essas vantagens, ou sei lá, algum benefício de welfare que, de alguma forma, e aí eu acho que deve ter um componente racista, sim, porque, obviamente, que as pessoas mais pobres são negras, eu prefiro não entrar porque não tem nenhum estudo quantitativo para falar sobre isso, certo? Então, você tem uma pressão, digamos, pelo welfare para os de baixo, uma pressão de cima, e no meio ficam os deserdados da sorte, certo? Então, um dado para mim que é fantástico, tem o economista Deaton, que ganhou o prêmio Nobel, e logo quando ele ganhou o prêmio Nobel, ele lançou um estudo, que é impressionante, que havia um grupo social que a morbidade estava, ou seja, a idade expectativa de vida está caindo nos Estados Unidos. Era exatamente brancos nessa faixa média de idade. Não era negro, não era latino, não era jovem, era brancos nessa faixa de 50, 60 anos. E as causas de morte eram problemas de fígado, ou seja, alcoolismo, suicídio e painkiller, que nos Estados Unidos remédios opiáceos para diminuir a dor, que são usados lá igual drops, tá certo? E que causam mortes muito grandes, até no mundo, digamos, do entretenimento, tivemos o Prince, que morreu recentemente, lá o rapaz que fez o Batman também. Mas, de qualquer forma, independente disso, é uma aberração. É uma aberração você ter, numa trajetória que é sempre de aumentar a expectativa de vida, um grupo social diminuir a expectativa de vida. Que são exatamente esses brancos, de classe média, não muito educados, a working class branca americana. Então, obviamente que essa insatisfação era tão grave que era suicídio, morte por alcoolismo e efeito excessivo. Eles acabam se viciando em remédios opiáceos de diminuir a dor. Tá? Então, eu acho que isso é um elemento bem chamativo de algum mal-estar que superpõe meramente uma elevação no salário, ou mesmo o desemprego, que é importante. O desemprego está baixo. O desemprego nos Estados Unidos não está alto. É claro que tem problemas de precarização do trabalho, você tem vários part-time, tá certo? Você tem o número de horas trabalhadas também, cresce nos Estados Unidos, não cai, que é uma coisa no país que vai ficando mais rico, mais estranho. E você tem, obviamente, estagnação salarial, como eu falei, queda depois de 2007. E um outro fator que também é bom a gente lembrar, que a crise de 2008, ela teve um efeito sobre a riqueza das pessoas que podiam se endividar pesadíssima. E mais, sobre a riqueza dos que compraram imóvel
e sobre as riquezas do que tinham um imóvel e fizeram uma segunda hipoteca e que, pela queda do valor dos imóveis, tá certo? Acabaram eles faziam essas hipotecas para esclarecer, elas faziam essas hipotecas porque era uma forma de compensar a não elevação da renda do trabalho para a manutenção do consumo. Então, se fazia uma segunda hipoteca, eu estou hipotecando a minha casa de novo para pegar esse dinheiro e gastar em consumo, gastar até em reforma da casa. Um outro elemento importante foi a reforma da casa. Então, quando você tem a quebra e o despencar dos preços, as pessoas ficam inadimplentes, por assim dizer. Às vezes tem que sair, porque não conseguem nem pagar esse imóvel. Então, você tem que ver o efeito renda e o efeito riqueza. Tanto as rendas caíram muito na crise, como são estagnadas há muito tempo e só estão voltando agora ao nível pré-2007, como a riqueza despencou. A riqueza, houve uma destruição de riqueza privada dos pobres e não dos ricos, porque para os ricos a parcela da casa como total da riqueza, ou a parcela da hipoteca da casa é muito pequena em relação ao total da riqueza, que tem outros títulos, como títulos do governo, ações. Esses não, a única riqueza deles é a casa, e essa casa foi para o brejo, tá certo? O preço despencou e eles estavam endividados. Então eles têm valor negativo. Você tem efeito riqueza, efeito renda e o efeito sobre emprego. Então você tem uma situação que, obviamente, voltando ao tópico inicial, para tentar amarrar esse argumento, joga um número muito grande de pessoas, tá certo? Para fora do mainstream da política, para fora de quem acha que esse troço não está funcionando, tá? E, de novo, sem nenhum reducionismo econômico, eu acho perigoso, a esse elemento se somam componentes, eu acho, que são sempre problemáticos na economia americana, ou na economia política americana. Não vale a pena lembrar que nos anos 60, tá certo? Onde a economia estava crescendo bastante, os salários estavam crescendo e havia uma agitação muito grande, ganhos dos direitos das minorias, no caso eram dos negros, e com o movimento de restrição, de segregação, de limitar, você poder estar numa escola que não é do teu distrito, ou seja, você pode ir para uma escola de branco, por exemplo, uma pessoa negra ia para uma escola de branco. Isso causou, essa agitação toda causou muito mal-estar, e o Nixon foi eleito, em parte, apelando para a chamada maioria silenciosa. Então, digamos, a que chamam em inglês racial card, né? Tipo, o componente racial nos Estados Unidos não é desprezível. Ele é um componente, quem gosta de fazer uma leitura só de luta de classe, que aí não é estrito senso luta de classe, certo? Tem um componente racial importante, mas imagina, sei lá, nos anos 60, você crescendo a tua renda, ficando mais rico, tua vida melhorando, imagina você sendo espremido, se suicidando, sendo alcoólatra, e ainda por baixo, digamos, você supondo que estariam os negros se favorecendo de algum programa de welfare, ou as pessoas mais pobres, que isso não teria sido totalmente destruído. É um massacre bastante intenso. E só por um ponto aí também em relação a isso, se você olhar o voto dos negros, o voto dos latinos, eles caíram em relação ao Partido Democrata. O Partido Democrata não conseguiu galvanizar o voto das minorias. Claro que ele ganhou entre as minorias, sem dúvida, mas o número de pessoas pertencentes a esses grupos étnicos ou minoritários que foram às urnas foram muito menores. E também não dá para esquecer o que tem acontecido da questão da repressão e morte de pessoas negras pela polícia. Não avançou, acho que não avançou. Então, nem esse elemento que você pode dizer, tudo bem, o voto negro em grande medida vai compensar. Não, ele não compensou. O comparecimento às urnas, ele ganhou, é claro que ele ganhou, vai sempre ganhar em relação ao republicano, mas não, digamos assim, não se somou a um volume necessário para derrotar no colégio eleitoral, tá certo, o Trump. Então, eu acho que é complicado isolar elementos, mas você tem muitos elementos aí que ajudam a entender esse resultado surpreendente.